na verdade, você sabe que herança é a transferência de bens. Um bem que alguém armazenou durante a vida e ela passa. Normalmente, os seus herdeiros são pessoas da família, mas eu tenho certeza que você já viu em muitos sites de fofoca por aí, história de que gente com muito dinheiro não está deixando para os filhos porque eles não se agradam do comportamento, da atitude que os herdeiros legais, pessoas da família, deveriam ter para receber essa herança. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ver que Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Do Senhor é a terra, do Senhor é o mundo, aqueles que nele habitam. Ele toma, Ele tem uma conta, Ele é dono de todas as coisas. Mas Deus fez, ao longo da história, promessas para transferir os seus bens. Aquilo que Ele tem, coisas preciosas, para as pessoas que Ele valoriza, pessoas que agradam a Ele. E Ele, além de um testamento escrito, como a gente no nosso mundo hoje vive, Deus faz isso através de promessas. Porque quando Deus fala uma coisa, Ele não precisa assinar, Ele não precisa mandar para o cartório. A palavra de Deus se cumpre plenamente. Vimos aqui as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida, na vida do nosso irmão. Em cada um de nós, eu creio que nós temos experimentado isso. Mas historicamente, tudo começa lá no capítulo 12 de Gênesis. Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai do meio da tua família, vai para um lugar que eu vou te mostrar, eu vou te abençoar, eu vou multiplicar a quantidade dos teus descendentes, eu vou te fazer a tua reputação ser boa, ser conhecida, eu vou te abençoar, tu vais prosperar. Tantas coisas Deus falou para Abraão naquele momento, e Abraão creu. Abraão levou a sério naquele testamento de Deus, de transferir para ele uma herança, mas na forma de uma promessa feita. Essa promessa, ela é expandida no texto que a gente leu. No capítulo 3 de Êxodo, Deus inclui algo que Ele não tinha falado para Abraão lá atrás. Quando Deus falou com Abraão, Ele só falou: olha, vai, eu vou te dar uma terra assim. Quando chega no capítulo 3, Ele diz: olha, essa terra, ela vai manar leite e mel. Aí a gente para pensar, digo, meu Deus, não só vai dar terra, mas vai ser uma terra que a pessoa vai caminhar, vai pisando. Quando pisa com o pé direito faz plect. Você pisa numa poça de leite, porque a terra mana leite e mel. Você pisa com o pé esquerdo faz plect. Você mete o pé numa poça de mel, porque está escrito que é uma terra que mana leite e mel. E quando eu fui aprofundar um pouquinho mais o entendimento do que significa essa promessa de Deus, eu fui descobrir algumas coisas curiosas. Esse aí é o mapa de Israel. Eu não sei quantos aqui já tiveram o privilégio de estar lá em Israel. É uma coisa especial. Essa terra tem algo de espiritual, algo de marcante. Realmente é incrível. E quando você vê ali, ela tem uma tira. E hoje você sabe que Israel está muito em voga, está muito em evidência por causa da questão da guerra que está acontecendo lá. Essa terra prometida por Deus a Abraão e depois reforçada por Moisés, conquistada por Josué num primeiro estágio e depois finalmente conquistada numa dimensão mais ampla por Davi. Essa terra tinha algumas características especiais. Quando você olha, por exemplo, esses mapas, o mapa da direita é o Google Maps, e ali você identifica a questão da geografia daquele lugar. Você vai perceber que aquela parte amarela é uma parte caracterizada pela aridez. Olha a diferença daquele triângulo verde, que é o triângulo ali do delta do Nilo. O Nilo é aquele rio que corre na África, e ali, quando ele chega naquele local, você vê que existe verde, é a vegetação. Ali era um lugar onde havia abundância, a água garantia a vida. Mas quando você olha para a região de Israel ali, você pode ver talvez Jerusalém em alguns pontos, ela é uma tira, onde existe uma presença muito forte de aridez. E sabe o que me chamou a atenção, gente? A terra prometida, que está relatada no capítulo 3 de Êxodo, dizendo, é uma terra que mana leite e mel, e a gente, porque está acostumado aqui na Amazônia, com tanta facilidade das árvores florescerem, essa terra prometida tinha desertos. Quando Josué começa a fazer a divisão da conquista entre as tribos, olha no capítulo 15, diz o seguinte: essa é a herança da tribo dos filhos de Judá. Então nós estamos falando de pessoas da tribo de Judá que iam possuir a herança, o terreno, o lote onde eles iam viver, onde eles iam trabalhar, onde eles iam plantar. Olha o que diz o texto: segundo as suas famílias. São, pois, as cidades no deserto, Bet-Araba. O nome da primeira cidade,
para algumas famílias de judeus, alguns dos hebreus da tribo de Judá. A primeira era Bet-Arabá, e Bet-Arabá simplesmente significa casa do vale desértico. Olha a sequência: Midim, Secaca, Nibzan, cidade do sal, e En-Gedim, ao todo 6 cidades com as suas aldeias. Sabe o que significa? Que parte do povo que cria na promessa, que lutou para conquistar alguma coisa, que guerreou na esperança, eu vou ter um lote, eu vou ter uma terra onde vai brotar leite e mel. Quando eles chegaram para receber, o que tinha lá? Deserto. Não para só com Judá, olha Efraim. O território que em sorte caiu aos filhos de José, no caso a tribo de Efraim, começando no Jordão, na altura de Jericó, e do lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. Eu nunca esqueço, acho que eu já mencionei aqui em outra pregação, descendo do norte de Israel, dirigindo no rumo de Jerusalém. Gente, deserto, 7 horas da noite, o termômetro no carro marcava 40 e poucos graus, região desértica, aridez, calor. Efraim enfrentava isso. E mais uma tribo, saiu a sorte das tribos dos filhos de Benjamim, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão, subia ao lado de Jericó para o norte, subia pela montanha para o ocidente, para terminar no deserto de Bet-Aven. Queridos, a terra prometida tinha desertos. Agora te coloca no lugar dessas famílias cuja sorte, cujo lote, cujo terreno caiu justamente num lugar de deserto. Eu não sei você, mas eu ia, não, Deus, tu só pode estar brincando comigo. São décadas e décadas de expectativa. É uma promessa que foi cultuada, foi guardada com tanto carinho, crendo no que Deus fez, os milagres que Deus operou. Chegou a hora de eu receber o meu lote, no qual vou viver com a minha família, no qual vou estabelecer uma descendência. Quando eu olho, é deserto. E pior, eu ia olhar para as outras tribos, eu ia dizer, por que o lote do pastor Maxwell tem piscina, né? Está cheio de palmeira, tem tanta coisa, lá tem bastante camelo, porque, e eu ia começar a questionar. Esse ensinamento, essa realidade bíblica, ela não somente nos está dando um fato histórico, e que talvez você nunca tinha parado para refletir. Sempre você pensou, é uma terra que manda leite e mel, devia ter leite, devia haver. Não, tinha deserto. O que isso quer ensinar para a gente? Você sabe que o deserto é um símbolo, é uma metáfora bíblica para os momentos de aridez da nossa vida, dos momentos de limitação, de momentos em que nós não estamos confortáveis, porque deserto é um lugar de desconforto, é um lugar de aridez, é um lugar de pouca água, é um lugar de pouco vento. Deserto é o local onde a gente passa mal, onde a gente não se sente bem. É algo contrário à própria existência humana. E aqui eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Talvez você agora mesmo esteja passando por momentos de deserto. E o mais desafiador é se você está passando por um momento de deserto, que é exatamente o contrário de uma promessa que Deus fez para a tua vida. O contrário do que Deus prometeu para ti. Você ouviu uma palavra, Deus dizendo, eu vou te dar uma terra que mana leite e mel, ali tu vais prosperar, ali tu vais te alegrar, ali tu vais ver com a tua família, e quando você chega nesse momento, você está vivendo uma realidade totalmente contrária. Quero fazer algumas observações sobre isso. A primeira coisa, quando isso acontecer, primeiro, não olhe para o terreno do lado. É muito fácil a gente querer se comparar com as outras pessoas. Nós somos diferentes, nós temos origens diferentes, e o nosso Deus, Ele tem propósitos e promessas diferentes para as nossas vidas. Nós estamos em estágios diferentes na nossa jornada rumo ao nosso destino eterno. Talvez você olhe para um irmão e diz, esse irmão está desfrutando, está tudo acontecendo na vida dele, mas na minha não está acontecendo.
Eu estou ouvindo os testemunhos dos irmãos, mas comigo não está acontecendo. Não te preocupa, porque quem fez a promessa para você, Ele é fiel para cumprir, independente do estágio, do processo que você se encontra. Área financeira, área familiar, coisas que te desafiam e você diz, é só deserto. Eu vou até brincar um pouco, né? Talvez a turma mais jovem aí, né? Pode até dizer, veio, até o pastor Clédson casou. E o deserto continua na minha vida. Queridos, a terra prometida tinha deserto, porque até nesse contexto, Deus quer nos ensinar algumas coisas. Apenas não se esqueça, não olhe para o lado. Continue entendendo que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir plenamente. A promessa dEle te foca na promessa. Deus ia te dar uma terra que mana leite e mel. Ele não disse que não ia ter deserto. Ele não disse que não ia haver dificuldade. Ele não disse que tudo ia acontecer às mil maravilhas. Não. Na verdade, esse deserto é parte de um processo de aprendizado. Deus não falha, Deus não se engana, Deus não te engana, e Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu plenamente para a tua vida. Você é um herdeiro de Deus, e o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora, se Deus fez isso com aquele povo, começou com Abraão, fez uma promessa para Abraão. Abraão creu, morreu, e porque ele morreu, aquela herança ficou para sua descendência. Eu quero te convidar então, vamos para a origem, vamos para o começo dessa promessa, vamos para o início dessa expectativa de herança, onde Deus começou, com a pessoa que Deus começou a tratar a respeito de possuir esse tipo de herança. E Paulo, ele nos dá a visão espiritual, teológica, ampla e prática para a nossa vida, de como nós devemos agir quando a gente estiver enfrentando justamente desertos que contrariam a promessa de Deus. Olha um dos versículos mais poderosos do Novo Testamento, diz assim: pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Verso 16 de Romanos 4 diz assim: mas esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Agora presta bem atenção nisso aqui, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão nos é apresentado como nosso pai na fé, a nossa referência de fé. Pai, o que é? Um genitor, é quem gera. O conceito da fé, de ouvir uma palavra de Deus, receber uma promessa de Deus e acreditar nessa promessa e viver caminhando o tempo todo segundo essa promessa, como se ela já fosse uma realidade. Esse era um padrão de coisas que não era comum naquela época. Abraão começa, ele abre o caminho na vida, na fé, e por causa disso ele se torna um padrão para a gente. Agora, eu não sei se você já se colocou praticamente no que era a vida de Abraão. Na Bíblia, queridos, os nomes bíblicos, eles sempre têm um significado por trás, e esse significado nos trazem lições importantes. Por exemplo, temos o fiel, né? Olha que nome bonito, né? Um nome que tem um significado, fiel, um adjetivo, e você vai ver, o homem é fiel. Isso lá na Bíblia era um padrão muito comum. O nome, na verdade, inicial que Abrão recebeu era justamente Abrão. O que significa Abrão? Abrão significa pai exaltado, pai glorioso. Era o pai de destaque. Esse era o nome que ele recebeu do seu pai. Agora presta atenção, começa a caminhar com os sapatos de Abrão. Esquece que o nome dele é Abrão. A partir de agora a gente vai chamar ele de pai exaltado. Pai exaltado. Você imagina a vida de Abrão, o tempo passando. As pessoas falavam assim: tudo bom, qual é o seu nome? Aí, quando ele ia conhecer alguém, né, a pessoa dizia o nome dele: meu nome é João. Tudo bom.
E o João perguntava: e o seu nome qual é? Aí ele dizia: é Pai Exaltado. E aí o João dizia: Pai Exaltado, que nome forte. Quantos filhos você tem, Pai Exaltado? Qual era a resposta que Abraão tinha que dar? Nenhum. Porque a realidade de Abraão, ela estava totalmente diferente do que era a promessa de Deus e do projeto de Deus para a vida dele. Imagina, ano após ano, os anos passando, ele tinha que se apresentar por onde ele ia dizendo: eu sou o Pai Exaltado. E as pessoas perguntando: quantos filhos você tem, Pai Exaltado? Nenhum. Você concorda que é uma vergonha um negócio desse? Como hoje nós temos uma audiência dileta, eu nem vou brincar de time de futebol aqui, tá certo? Não vamos fazer piada sobre isso. Mas escuta só. Quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, parece que Deus gosta de conduzir essa pessoa a um extremo, justamente para conferir algo que agrada a Deus. E esse algo que agrada a Deus se chama fé, se chama acreditar no que Ele diz, acreditar no que Ele promete. Uma vez Deus aparece para Abraão, para o Pai Exaltado, e diz: Abraão, é o seguinte, Deus refaz a promessa, fala de novo: tu vai crescer, tu vai ser o pai de multidões. E tem mais, hoje alguma coisa diferente vai acontecer. Abraão deve ter pensado: finalmente eu vou ter o filho, e vou parar de carregar essa vergonha de dizer meu nome o tempo todo. Deus diz assim para ele: tu não vai mais te chamar Abrão. Ele disse: o que está vindo por aí? Deus diz: tu vai te chamar Abraão. E você que vem para a escola dominical sabe o que Abraão significa. O que é? Pai de multidões. Agora presta bem atenção nisso aqui. Antes desse momento, Abrão já passava vergonha, porque o nome dele era Pai Exaltado, ele não tinha um filho. Deus muda o nome dele para Pai de multidões. Deus aumenta o nível da promessa, Deus reforça a palavra profética. Só que na realidade, Abraão começa a passar uma vergonha ainda maior. Sabe por quê? Porque o nome dele já era de conquista, mas a realidade dele ainda era de deserto. Para onde ele ia, as pessoas perguntavam: qual é o teu nome? Ele já não chama nem Pai Exaltado. Como é que eu não estou entendendo? Pai de multidões. Fala direito, qual é o teu nome? É Pai de multidões. Ah, é? Que tremendo, meu querido. Quantos filhos você tem, Pai de multidões? Nenhum. Você consegue entender o paradoxo? Você consegue entender o choque entre uma promessa de Deus e o tempo da espera, o tempo do deserto? Isso quer dizer o quê, queridos? Que ao longo da nossa jornada de fé, rumo a conquistar aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, nós vamos ter um tempo semelhante à experiência que o povo teve, de chegar a receber uma promessa e na hora do vamos ver, a promessa está árida, a coisa não era do jeito que a gente imaginava. Mas entenda uma coisa, quando Abraão crê em Deus, ele faz aquilo que está escrito no verso anterior. Ele disse: esse Deus que falou comigo, Ele tem a capacidade de chamar a existência, de criar com sua palavra coisas que ainda não existem. Quando ele entende que esse é o Deus que estava lidando com ele, ele começou a mudar a realidade. Ele não estava mais preocupado com o que estava acontecendo hoje, nesse dia. Ele estava olhando firmemente para aquele Deus que tinha o poder de operar os milagres que ele como homem não conseguiria. Ele disse: esse Deus, Ele vai falar, Ele já está tratando como se fosse uma realidade, aquilo que ainda não está na realidade humana. O tempo de Deus, Ele tem uma diferença em relação ao nosso tempo. Assim, quando Ele olha para ti, assim como Ele olhou para Abraão e começou a chamar ele de pai de multidões, é porque Deus sabia o final da história. Deus conhece o final da tua história também. Se Ele tem te dado promessas, é porque Ele já sabe como as coisas vão acontecer. Só que existe uma coisa, existe um tempo em que Ele precisa desenvolver a nossa fé, uma confiança absoluta de que Deus não vai falhar no que prometeu. O problema da humanidade foi justamente uma falta de fé na palavra de Deus, porque Deus falou para Adão: você não vai comer desse fruto, porque no dia que comer, certamente você vai morrer. Sabe o que aconteceu? Adão não honrou aquela palavra, Adão não colocou fé, ele comeu e depois viu
A percepção dele foi do pecado, foi da limitação. Ele disse: eu estou nu. Algo aconteceu, mas na cabeça dele ele nem tinha morrido. Ele não confiou no que foi dito por Deus. E por causa da incredulidade numa palavra de Deus, o pecado entrou no mundo. Mas por causa da fé na palavra de Deus, o pecado é derrotado, nós somos transformados e passamos a desfrutar do melhor que Deus tem para as nossas vidas. Abraão é o nosso pai na fé, porque ele começou a crer nesse Deus que tinha o poder de tratar como verdade absoluta coisas que ainda não haviam se manifestado na terra, na objetividade da nossa vida. Ele chama à existência coisas que não são. Se tem algo que ainda não está existindo na tua vida, se a terra não está manando leite e mel, se só está deserto, não te preocupa, basta Deus dar uma palavra, que a promessa se transforma em realidade, a mudança se estabelece, e você vai dizer: verdadeiramente o Senhor é Deus. A fé na promessa de Deus nos faz superar os anos no deserto da vergonha. É doloroso, é vergonhoso a experiência de Abraão, e a experiência que talvez você esteja passando em áreas da sua vida. O contraste, a expectativa da promessa do leite e do mel fluindo, quando na verdade você está vivendo no deserto. Por que que Deus precisa desse tempo? A gente, por causa do tempo, hoje isso é uma série, a gente não vai concluir tudo, onde a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe, mas eu quero te chamar a atenção, que muitas das vezes o motivo pelo qual a gente precisa passar esse tempo pelo deserto da vergonha, é justamente para a gente amadurecer essa fé, que vai agradar a Deus em todo o tempo. Precisamos de um processo de maturidade espiritual, para herdar o que Deus tem preparado. Quero te citar um exemplo que essas últimas semanas ou meses eu tenho refletido demais. E um exemplo que é muito conhecido, o exemplo de José. Deus dá uma promessa para ele em forma de sonhos. Ele tem sonhos. Ele vê o feixe dele colhido, se destacando, e o feixe dos demais da família se ajoelhando diante do feixe dele. Ele vê sol, luas, estrelas se ajoelhando. Deus colocou no coração dele uma promessa através desses sonhos, uma percepção que ele veio a essa terra para estar num lugar de governo, num lugar de destaque. Se coloque no lugar de José. Eu não sei qual foi a tua promessa, exatamente o que Deus falou para a tua vida, mas no de José era uma posição de destaque. Deus queria colocar ele num lugar de governo para ele ser bênção para muitas pessoas. Por que que Deus primeiro faz a promessa, primeiro dá o sonho, e não entrou no detalhe do passo a passo para chegar lá? Queridos, imagina se Deus aparece para José e diz assim: José, eu tenho algo na tua vida. José ia se empolgar. Glória a ti, Deus, estamos juntos. Como é que vai ser? Qual é o primeiro passo que eu tomo? Não, primeiro passo, José, que eu tenho para a tua vida: tu vai ser traído pelos teus irmãos e jogado numa cova. Quando José ouvisse, ele disse: como é que é, Deus? Tu tens um projeto na minha vida e começa desse jeito? Estou fora, estou indo embora, não quero. Aí Deus ia ter que dizer: não, mas depois de você sair dessa cova, tu vai ser tirado dessa cova. Ah não, então eu estou dentro, Deus pode contar comigo. Mas aí tu vai sair dessa cova para ser vendido pelos teus irmãos. Não, Deus, eu estou fora desse projeto. Não, mas tu vai ser vendido, mas tu vai para a casa de uma pessoa, tu vai prosperar na casa de um homem lá no Egito. Aí eu vou prosperar, estou dentro. Mas só que tu vai ser fiel a mim. Glória a Deus, eu sou esse homem, Deus, eu sou o cara, conta comigo, vamos junto nesse projeto. Só que por tu seres fiel, a mulher desse homem vai te denunciar, vai tentar se aproveitar de ti, vai dizer que tu tentou algo com ela, e por causa disso tu vai para a cadeia. Querido, você está entendendo o que aconteceria se a gente soubesse passo a passo as provações que você ia ter que passar para chegar até aquele momento em que Deus realmente cumpre o propósito, cumpre a promessa? Você imagina como seria se você soubesse cada passo? Você ia fraquejar, você ia desistir, ou você não agiria pela fé, pela confiança. Por que essas histórias estão na Bíblia? Essas histórias que aconteceram há séculos, milênios atrás, é justamente para nós tomarmos elas como exemplo, para que no nosso dia a dia, na nossa história pessoal, para receber as promessas que Deus fez para a tua vida também, você tenha a mesma atitude de fé.
Talvez hoje você receba uma palavra de Deus e você nem sabe que amanhã você vai ser lançado na cova. Mas eu quero dizer o seguinte: não importa a situação difícil que aconteça na tua vida, não importa o nível da aridez do deserto, não importa o nível das dificuldades, a fé que está no teu coração tem que te levar a encarar de frente todas elas, dizendo: o Senhor está comigo, assim como Ele foi com José. A promessa dele é fiel, vai se cumprir. Eu não preciso temer, eu só preciso continuar crendo em Deus, não parar, mas avançar. Não importa quantos anos vão ser no deserto da vergonha, existe um Deus que na hora certa, Ele vai mexer as situações, Ele vai mudar os contextos, e aquilo que Ele prometeu vai se cumprir fielmente, plenamente. José dormiu como um preso no calabouço do Egito, mas no dia seguinte ele já era elevado a uma posição de governo. Deus vai fazer as mudanças necessárias, se você continua dando os passos de fé, enfrentando todas as dificuldades que estão no teu caminho, para te preparar, para quando você chegar lá, você vê: Deus foi fiel, Deus foi fiel, Deus operou aquilo que eu não poderia fazer no natural. Quem é que consegue sair de uma prisão num dia e está governando no outro? É Deus quem faz, é Deus quem vai fazer na tua vida. Nessa noite, se existem dificuldades, queridos, se o teu coração está apertado por problema familiar, dificuldade no relacionamento marido, mulher, problema financeiro, nesse momento, bate no peito e diz assim: Senhor, eis-me aqui, eu recebo a tua palavra, eu vou continuar avançando por fé, eu não vou parar, ainda que eu esteja passando um momento de vergonha. As pessoas olham para mim quando eu apresento a minha situação, é vergonhosa, é constrangedora, mas eu vou continuar até o fim, porque no fim está Deus cumprindo a sua promessa, no final está Deus cumprindo a sua promessa na tua vida, para te abençoar, para te levar à posição que Ele projetou para ti, e o nome dEle será glorificado.